Boa tarde a todos. Eu dividi assim a minha fala. Primeiro, por que estamos tratando desse tema na atual conjuntura de crise sanitária e quais são as características dessa crise sanitária? Ela é uma crise atípica, apesar de nós termos vivido uma crise, digamos, uma pandemia há um século atrás. Quais são as medidas para o enfrentamento dessa crise? Qual é o papel do Estado? É mais Estado, é menos Estado? O que nós estamos vendo no resto do mundo? O que os outros Estados nacionais estão fazendo para enfrentar essa crise profunda? E queria tratar, como nós estamos falando de Estado, falar numa linguagem que todos que estejam assistindo possam compreender. E quando eu falo de Estado, né, o Estado tem no mínimo dois braços, um que ele arrecada na forma de tributos, na outra que ele distribui esses recursos na forma de políticas públicas. Mas para falar de gastos, a gente precisa falar um pouco dos mitos que se difundiram no Brasil nos últimos tempos em torno do tema da austeridade, então eu quero falar um pouquinho, e na sequência eu já faço o link desse tema com a tributação, e daí o professor Marcelo Lettieri ele vai fazer a abordagem específica da tributação conforme nós combinamos. Primeira questão importante, então, que eu queria colocar é dizer o seguinte: nós estamos vivendo numa crise atípica. Apesar da gripe espanhola de 1918 ter sido uma crise sanitária, a crise atual ela tem características muito distintas, porque o mundo, em 1918, ele não era um mundo tão globalizado como é hoje, ou seja, as cadeias globais de produção de valores não tinham a mesma distribuição que é hoje. Por exemplo, hoje, cada parte de um produto é produzida em diferentes países, e esse processo de globalização, de certa maneira, ele ajudou a alastrar rapidamente essa crise sanitária. Então, nós vivemos num contexto bastante diferente, e essa crise, até hoje, qual é o remédio? Né? Nós não estamos falando da crise política nem da econômica, mas estamos falando da crise sanitária. A gente sabe que o Brasil vive as três delas juntas, né? E essa crise sanitária, na verdade, nós temos um remédio único, porque não se descobriu qual é o remédio efetivo, nem a vacina ainda, a ciência está buscando, mas tem um remédio que é o remédio do isolamento. E apesar da gente ter assim, muita confusão, grande ter sido politizado esse tema no Brasil, é preciso deixar claro que é o isolamento que impede que a crise econômica será mais profunda ali na frente. Não adianta nós acreditarmos que... como é que a gente separa o tema saúde e o tema da economia? Né? É preciso separar esses dois temas. Na verdade, se todos nós sairmos para trabalhar hoje, a empresa atuar, produzir com 100% da capacidade dos servidores, a universidade, todos voltarmos ao trabalho, nós vamos ter milhares e milhares de contaminados, milhares e milhares de mortos, que lá na frente nós vamos ter que voltar a fechar tudo de novo. Ou seja, é uma crise que ela tem um formato de ondas. Ela vai e volta, tem avanços e recuos. E isso é uma característica, além de afetar diretamente a nossa vida, ou seja, é um caso de vida e morte, e ela tem esse formato de ondas, muito mais necessário se torna a intervenção do Estado na economia. Então, eu preciso muito mais, se é o isolamento por hora, o único remédio que nós temos, e esse isolamento ele vai trazer impactos econômicos, mas nós precisamos salvar, enquanto sociedade, que as pessoas vivam, ou seja, que elas não morram, e nós precisamos, de alguma maneira, não só do tratamento de saúde, mas também garantir que as pessoas não morram de fome, que elas tenham uma renda básica, e, ao mesmo tempo, nós precisamos garantir que um grande número de empresas deixe de quebrar nesse período de tempo, ou seja, precisa de uma atuação do Estado diferente, de outros momentos de crise, para impedir a quebradeira de empresas, que as pessoas morram pela Covid ou morram por falta de alimentos, é, sem dúvida, a necessidade de maior intervenção do Estado na economia para fazer frente a essas políticas. E aí não sou eu que estou dizendo, essa é a experiência internacional dos Estados Unidos, a França, a Inglaterra, todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento estão adotando esse tipo de política. No Brasil, claro que foi adotado tardiamente, não com a velocidade necessária, foi uma iniciativa do Poder Legislativo e não Executivo. Bom, mas então, se é necessário digamos, um papel de um Estado mais, seja ele coordenador dessas políticas, financiador, executor dessas políticas para enfrentar essa crise, a pergunta é, mas de onde virão os recursos?
Quem é que vai financiar? De onde virão os recursos? E daí, essa crise, ela traz oportunidades, como dizem, né? Sempre uma grande crise traz oportunidade. E a economia tem a oportunidade, né, com essa crise, de explicar e desmistificar alguns mitos que foram difundidos até há bem pouco tempo atrás, que era preciso fazer reforma X, que o Estado brasileiro estava quebrado, que havia excesso de gastos, né? Então, havia uma difusão desse mito da austeridade. E eu quero agora, antes de passar um pouco adiante, né, explicar o que é esse mito da austeridade. E ele não é algo que vem de forma gratuita, né? O tema austeridade, a palavra austeridade, ele vem lá da filosofia moral e ele foi adequado para a ciência econômica, ele foi adequado de uma forma equivocada, porque à medida que ele tem um significado de rigor, de disciplina, de responsabilidade, de equilíbrio, isso não significa dizer que essas características para o indivíduo elas são adequadas para o conjunto da sociedade, para um Estado. Então, essa difusão desses mitos fez com que outros mitos se viessem a partir desses, que o primeiro deles é o fato, que foi difundido, que o orçamento público é igual, que o governo tem que fazer igual a dona de casa, não pode gastar mais do que arrecada. Esse é um mito, é uma falácia, é algo tão significativo e é tão preocupante que a sociedade brasileira tem assimilado e difundido esse mito. Claro que o cidadão comum, ele entende, ele difundiu porque ele entende. Quando eu chamo de mito, o que eu classifico como mito? Quando alguém cria, outros repetem aquele mito e os demais acreditam e passam adiante. E quanto mais a narrativa é ouvida sem reflexão, mais o mito se torna verdade. Pois bem, isso é uma falácia. Por quê? Vou dar 3 razões porque o orçamento público não é igual ao orçamento da dona de casa. A primeira razão é que o Estado, o orçamento, é a peça mais importante do planejamento público, e é no orçamento público que nós vamos ver a concretude do Estado, inclusive das medidas que ele deve adotar para enfrentar essa crise. Nós vamos ver que o governo, ele tem, quando ele está fazendo o orçamento dele, ele tem capacidade de definir o tamanho do seu orçamento. E tamanho do seu orçamento aqui, nós estamos falando de tributação. Essa é uma decisão política que ele tem, e ele pode decidir se ele vai cobrar imposto sobre grandes fortunas. Por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, ele está previsto no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, o imposto sobre grandes fortunas está na Constituição Federal de 1988 como um imposto de competência da União, e o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que é crime de responsabilidade fiscal os entes públicos que não instituírem impostos de sua competência. Pois bem, desde o ano 2000, e saber que nós tivemos um processo de impeachment, cujo conteúdo é crime de responsabilidade fiscal, o artigo 11 não vem sendo cumprido. Então, primeiro, para voltar à minha linha de raciocínio, que era responder por que o orçamento público não é igual ao orçamento da dona de casa, primeiro é essa a razão. O governo ele tem condições de definir o tamanho do seu orçamento. Ele pode tributar mais ou menos os proprietários da renda, mais ou menos proprietários de capital, mais ou menos proprietários de terra, ou seja, tributar ou não tributar imposto sobre grandes fortunas, isentar ou não isentar rendas advindas de lucros e dividendos. Então, ele tem o poder político de definir o tamanho do orçamento. A dona de casa não tem esse poder, ela tem o orçamento do filho, do marido dela e assim por diante. Então, essa é a primeira razão pela qual não se pode fazer difundir e seguir repetindo essa falácia. A segunda é que o governo arrecada o que gasta. E a dona de casa, ela gasta o que arrecada. A dona de casa, ela vai gastar o tamanho do orçamento que ela tiver. O governo, ele, na verdade, ele vai arrecadar o que ele gasta porque ele tem capacidade, com o aumento do gasto público, seja coordenando ele mesmo gastando diretamente, ele tem condições de ativar o nível de atividade econômica. E ao ativar o nível de atividade econômica, ele vai aumentar a arrecadação. Ou seja, alguém conhece alguma dona de casa cujos gastos têm capacidade de ela sozinha ampliar o nível de atividade econômica? Não, então não dá para repetir essa questão.
A terceira razão, né, que a gente precisa incorporar nesse debate, porque é muito importante, porque a equipe brasileira, a equipe econômica no Brasil, segue na agenda da austeridade, né? Nós temos um consenso praticamente no mundo, economistas heterodoxos, ortodoxos, todos estão defendendo uma maior intervenção do Estado na economia, emissão monetária, ampliação de gastos, e nós seguimos essa semana com a mudança, né, de integrante da equipe econômica, de novo volta para os jornais o mesmo tema da austeridade. Então, eu acho importante a gente tratar desse assunto. E a segunda questão, a terceira, na verdade, razão que eu estou trazendo para ajudar a desconstruir esse mito de que o orçamento de casa é igual ao orçamento público, e, portanto, desconstruir o mito da austeridade, que foi muito difundido de uma estratégia política no Brasil, é dizer que a dona de casa não tem, por exemplo, condições de emitir moeda. Os estados nacionais, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, estão emitindo moeda para enfrentar a crise da pandemia. Então, como é que nós vamos comparar o orçamento da dona de casa com o orçamento do Brasil? Alguém, né, os senhores que estão assistindo, ouvindo, alguém conhece uma dona de casa que tem um banco central que emite moeda? Não, então nós não podemos, né, seguir repetindo de que o orçamento público é igual ao orçamento doméstico. Longe muito distante da capacidade de atuação de uma dona de casa é o Estado. E o Estado brasileiro, ao executar a sua função de fazer política, e quando eu falo Estado, aqui nós estamos falando de Estado nacional, nem se trata dos estados subnacionais, quem tem poder de fazer política macroeconômica é a União, dentro do nosso pacto federativo, ou seja, é a União que tem capacidade de emitir moeda via Banco Central, é a União que tem capacidade de emitir títulos públicos, e é a União que tem capacidade de fazer a opção pelo aumento do endividamento público para enfrentar a atual crise econômica. E ainda para desmistificar ainda um pouco mais esse tema da comparação com o orçamento da dona de casa, o governo não só emite moeda, aliás, no atual quadro, emissão monetária sequer geraria inflação, porque nós estamos num período de deflação, uma crise tão profunda que não haveria esse risco, e o governo não só emite moeda, como também ele pode manusear venda e compra de títulos públicos, a venda de títulos públicos, e ainda é o próprio governo que decide qual é a taxa de juros que ele vai pagar sobre a dívida que ele contrata. Ou seja, sim, então, para ajudar a desmistificar um pouco isso, eu diria, né, estou com dois economistas na plateia não, na bancada, seria quase como, se isso for verdadeiro, nós poderíamos, né, fazer uma provocação, fechar todos os cursos de ciências econômicas do Brasil afora, se é que isso é verdade, porque comparar o orçamento da dona de casa ao orçamento público é de uma simplificação, de uma falácia enorme, né? Por mais que a gente compreenda que o cidadão comum tem assimilado, porque para ele é fácil de compreender. Então, a outra questão que foi muito difundido no Brasil, né, é aquela que o Paul Krugman ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2008, cunhou como chamada fada de confiança, ou seja, que os ortodoxos defendem, os defensores da austeridade defendem que se o Estado reduzir o gasto público, se o Estado aprovar a emenda do teto dos gastos, enfim, um outro conjunto de reformas, isso vai fazer com que, ao reduzir o gasto público, vai aumentar a confiança dos investidores, como se tivesse uma fada com uma varinha mágica, né, e presenteando aquele Estado que é menos gastador, porque atrairia o investimento. Como se o empresário fosse investir num país onde não tem demanda agregada, não tem emprego, não tem investimento em saúde, educação e assim por diante. É o segundo mito da austeridade que o Paul Krugman chamou de a fada da confiança, o mito da fada de confiança. Bom, então, feitos os esclarecimentos sobre os mitos da austeridade, né, a fada da confiança, e porque o orçamento público não é igual ao orçamento doméstico, né? E da onde veio toda aquela busca do termo, né, da austeridade da filosofia moral com uma incorporação para a ciência econômica de forma inadequada, ou seja, foi feita uma transposição de supostas virtudes do indivíduo para o plano público,
sem que se fizesse adequações e mediações necessárias, uma vez que estão atribuindo características do indivíduo para o governo. Feito isso, né? Ou seja, eu estou querendo dizer que as crises econômicas elas não são decorrentes do déficit público, né? A Europa já tinha abandonado esse tema da austeridade, os Estados Unidos também, ou seja, é a crise que provoca o déficit público e não a austeridade que provoca. Não é preciso de austeridade para sair da crise, pelo contrário, a austeridade aprofunda a crise. E eu acho que se a gente observar no atual momento, é muito fácil de entender, né? Que é a crise que provoca o déficit. Né? Nós estamos numa crise sanitária, cujas consequências são queda na arrecadação do governo federal, estadual, municipal e aumento dos gastos das 3 esferas. Ou seja, está havendo um profundo déficit. Quem provocou esse déficit foi a crise. É a crise que provoca o déficit, não o déficit que provoca a crise, como os defensores da austeridade fiscal propõem. Bom, feito esses esclarecimentos, de onde virão os recursos, então, para adotar essas políticas macroeconômicas, políticas sociais, políticas na área da saúde, políticas que também tenham como objetivo a retomada do nível de atividade econômica, porque o mercado não fará sozinho, vai ser necessário uma articulação, uma coordenação com o Estado. Então, tem várias alternativas, né? De onde virão esses recursos para aumentar o gasto em saúde, como nós estamos vendo? Ampliar a renda básica, seja para 2 meses, 3 meses, ou 4 meses, ou quiçá 6 meses. O aumento do seguro-desemprego, crédito para as empresas, o próprio investimento em infraestrutura, né? Porque há uma discussão internacional que essa crise traria uma nova concertação internacional e que se essa concertação internacional seria a partir de políticas de reconstrução, a partir da lógica de demandas sociais, ou políticas a partir de políticas também de mitigação do meio ambiente. Ou seja, criar saúde, educação, um ar respirável, criaria uma demanda agregada enorme que, por si só, poderia ativar a economia na área da saúde, da educação, da cultura e assim por diante, mas que isso exigiria uma concertação internacional. Mas de onde viriam os recursos, no caso brasileiro e de outros estados nacionais? Emissão monetária. O Estado brasileiro pode emitir moeda, ele é dono do real. A nossa dívida ela é quase 100% em reais. É muito pequena a nossa dívida externa hoje, né? em outras moedas que não real. O Estado brasileiro pode ampliar a dívida pública. É a dívida pública que deve ser intergeracional, e não como uma medida provisória que recentemente o governo redigiu, colocando o equilíbrio fiscal como algo intergeracional. Não, é a dívida pública é algo que é da natureza do sistema capitalista, é da normalidade do sistema capitalista. Então, é preciso, né, as alternativas para enfrentar essa crise via aumento da dívida pública também. Ou seja, o que se exige dos Estados nacionais, o que está sendo proposto aos Estados nacionais para enfrentar a atual crise, nada mais é do que executar sua política macroeconômica, seja a política monetária de emissão de moedas, seja a política de gastos, a política fiscal pela ótica do gasto, e, quiçá, né, que aí o Lettieri vai falar, que essa crise nos traga uma grande oportunidade para que nós possamos discutir também, não só discutir, porque o tema da reforma tributária está na pauta no Brasil há muitíssimos anos, né? Mas que a gente possa transformar, digamos, dessa crise uma grande oportunidade para a gente inserir mudanças no sistema tributário brasileiro, não só que nos traga novas fontes de receitas para enfrentar, para financiar parte dessas políticas econômicas para enfrentar a crise, mas também que essas reformas possibilitem uma redução das desigualdades sociais, que a própria redução das desigualdades sociais também vai ativar o nível de atividade econômica e vai nos permitir, vai ajudar a sair da crise. E o sistema tributário brasileiro, então, pelo outro braço, né, e o sistema tributário brasileiro, que tem as suas características bastante regressivas, injustas, que provavelmente o Lettieri vai falar disso, é uma alternativa que a crise nos traz, porque nós temos um aspecto bastante importante, né? Os países desenvolvidos, eles fizeram as políticas, a reforma tributária progressiva. Quando é que foi usado o termo de austeridade, por exemplo? Foi usado
no Reino Unido pelo Partido Trabalhista do pós-Segunda Guerra Mundial. Austeridade significava cobrar tributos altos, e a austeridade era para o pagador de tributos, para que o Estado pudesse fazer as políticas, né, de bem-estar social para o conjunto daquela sociedade. E nós, né, e aí os defensores do Estado mínimo vão inverter esse conceito a partir dos anos 90, enfim, ou mais recentemente. Então, retomando esse gancho do mito da austeridade, a gente já, desde 2016, com o chamado Projeto A Ponte para o Futuro, lá do Michel Temer, a gente acompanhou aí os diversos mitos, né, no campo da economia que fariam, segundo esses mitos, né, se resolvidos esses problemas no Brasil, a gente voltaria a crescer de forma sustentável. O primeiro deles era a necessidade de fazer uma reforma trabalhista, porque a gente tem uma legislação trabalhista muito antiquada para a nossa economia moderna, e isso travava, né, o nosso crescimento econômico. E nós fizemos a tal da reforma trabalhista, que iria ampliar os empregos, né? O mote era: você tem que escolher se você quer ter emprego ou se você quer ter direito, embora eles não dissessem isso dessa forma, mas o mote principal era esse. E fizemos uma reforma trabalhista draconiana, a toque de caixa, e até hoje, até um pouco antes da pandemia, a gente não colheu nenhum resultado previsto, né, na questão do emprego. O desemprego só cresceu desde então. Não aconteceu nenhuma daquelas consequências dos defensores da reforma trabalhista de que isso ia reduzir o custo de contratação de mão de obra e a gente ia ampliar o emprego. Muito pelo contrário, o que houve foi, em alguns casos, troca de mão de obra com direitos consolidados por mão de obra precarizada. Basicamente, esse foi o resultado desse mito de que a reforma trabalhista era necessária e sem a qual a gente não poderia ter investimento no país que favorecesse um crescimento econômico sustentável. Logo em seguida veio a grande discussão do teto dos gastos. De novo, o mito da austeridade trazido para essa continha de que a gente está gastando demais, está gastando mais do que arrecada, e por conta disso a gente tem que cortar gastos. E é interessante que, se a gente olhar os dados, eu cheguei a mostrar esse gráfico com os dados do Tesouro em vários eventos do qual eu participei, inclusive num evento aqui na Universidade Federal do Ceará, lá no campus de Sobral. Mostrei o gráfico, né? A gente pega o gráfico desde 1997, está disponível lá no site do Tesouro Nacional, em resultados primários, é só clicar, você baixa uma planilha no Excel e dá para brincar com essa planilha. E é interessante que a gente coloca os dois dados, os dados de gastos e de receitas correntes, de receita líquida do governo, e a gente verifica que desde 1997 até 2013, até 2014 precisamente, nós tivemos sempre receitas superiores a despesas, ou seja, tivemos o chamado superávit primário. Sem entrar a conta de juros, o governo sempre arrecadou mais do que gastou. De 1997 até 2013, 2014 foi que começou a cair. E olhando esse gráfico, se a gente olhar a taxa de crescimento também de receitas e despesas, também a receita vinha crescendo em termos reais a uma taxa superior, um pouco superior, mas superior ao crescimento do gasto. Quando chega 2014, nós temos mesmo em 2009, né, que fica lá, mesmo na crise de 2008, 2009, nós ainda tivemos uma arrecadação superior aos gastos. Quando chega em 2014, essa curva da arrecadação ela despenca, e a curva do gasto, obviamente, o gasto tem uma inércia, a gente tem que continuar, né, financiando nosso sistema de saúde, nosso sistema de educação, nossa previdência. Então, o gasto, você não consegue cortar gastos imediatamente, mas com essa crise você vê claramente uma queda de receitas. E, apesar de, né, como a professora colocou, né, nas escolas de economia, para a gente mostrar esses dois gráficos e mostrar que os gastos continuam crescendo, mas, inclusive, passaram a crescer a taxas menores, e a receita despencou, né, os economistas todos, né, pelo menos do mainstream, diziam que nosso problema era gasto. Mas ninguém queria falar que o nosso problema era receita. Então, com os dados que a gente tinha até então, a única coisa que a gente não podia afirmar era que o problema era pelo lado dos gastos. Mas, utilizando o chamado déficit primário, ou seja, a partir daquele momento,
Se a gente olhasse só aquela fotografia dos anos 2015 e 2016, aí você tinha, sim, né, por conta de uma queda de receitas com a crise econômica, um gasto superior à arrecadação, um gasto primário, superior à arrecadação. E isso serviu de argumento para a gente aprovar um absurdo, né, e isso está se comprovando agora, o quão absurdo que é, o chamado, a nossa PEC, a PEC do teto dos gastos, em que limita, né, o crescimento do gasto à inflação do ano anterior. E eu quero trazer esse ponto, principalmente, porque ele vai ser fundamental para essa discussão de financiamento do Estado no pós-pandemia, principalmente a partir de 2021. Principalmente porque nós estamos num quadro quase de deflação, esse último mês foi um mês de deflação, nós teremos uma inflação em 2020 muito baixa, né, próxima de zero, ou até com risco de termos uma deflação. Isso vai afetar o teto dos gastos para o próximo ano, para 2021. E aí a gente vai entrar numa armadilha, né, numa armadilha tal que mesmo se a gente aumentar a tributação, eu vou falar um pouco da tributação daqui a pouco, mas se a gente buscar outras fontes de receita, né, ou emitirmos mais títulos públicos, ou emitirmos moeda, nós não vamos poder gastar esses recursos, ou seja, nós vamos entrar num absurdo de que ainda que a gente tenha mais fontes de recursos, a gente não vai poder gastá-los, porque nós temos uma previsão absurda que foi colocada na Constituição, e é muito interessante porque esses economistas criticavam o excesso de restrições inseridas na Constituição, chama a nossa Constituição de uma Constituição rígida demais, e ela traz muitos excessos, mas fizeram questão de colocar na Constituição, né, um limite para os nossos gastos. Então, eu acho que esse mito foi reforçado, e em 2019, nós tivemos aí o ápice do mito da austeridade, aprovando uma reforma da Previdência, também que retira direitos, e principalmente retira direitos dos trabalhadores do regime geral da Previdência. Foi afetado o regime próprio também, os servidores públicos sofreram com isso, mas foi muito mais pesado em cima do regime geral de Previdência, foi retirar direitos, porque com as regras atuais, você praticamente retirou o direito de um trabalhador do setor privado de se aposentar. Basicamente, quem está entrando no mercado de trabalho hoje, ele praticamente entra sem direito à aposentadoria, ele não vai conseguir cumprir todas as regras que foram criadas. E esse era o outro mito, de que, com a reforma da Previdência, aí sim nós vamos fechar, né, esse quadro de austeridade no país, e o país vai poder começar efetivamente a crescer. E aí eu acho interessante que, quando a gente recebe agora, no dia 30 de maio, o resultado do PIB, né, do crescimento econômico do primeiro trimestre de 2020, em que todos esses economistas, desde 2016, né, o mainstream vinha prevendo que o Brasil, a partir do momento que tivesse essas três reformas, né, o teto dos gastos, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência concluídos, a partir daí a gente teria um horizonte de crescimento econômico sustentável, tranquilo. E aí a gente recebe os dados do crescimento econômico do primeiro trimestre, do PIB do primeiro trimestre, e uma queda de 1,5%. Eu achei interessante porque, se a gente pegar o primeiro trimestre completo, a gente só teve a pandemia nos últimos 15 dias, só nos últimos 15 dias. E mesmo assim, né, no início a gente sabe que o isolamento foi bastante precário, né, os governadores ainda tinham dificuldade para impor o isolamento, o governo federal, como até hoje, né, incentivando a não se fazer o isolamento, e mais interessante que mesmo com apenas 15 dias de pandemia, quando sai o resultado no dia 30 de maio, os jornais, a grande mídia, jogam que, por causa da pandemia, nós tivemos... Eu estou aqui com a manchete da Folha de São Paulo para ler, porque parece uma coisa assim, sui generis. É assim, os primeiros efeitos da pandemia de coronavírus sobre a economia resultaram em uma queda de 1,5% do PIB no primeiro trimestre de 2020. Olha como é que essa narrativa é construída, né, inclusive por esses meios de comunicação que hoje estão reclamando do certo autoritarismo
de quem está no poder na presidência da República, mas eles continuam afiançando a política econômica da austeridade como a única alternativa para o país. E colocam isso de tal forma de que o que está causando os problemas econômicos no Brasil é só a pandemia, a ponto, né, de todo o discurso da equipe econômica, todo o discurso do ministro da Economia, de toda a sua equipe, é de que no pós-pandemia a gente precisa retomar a austeridade fiscal. Ou seja, vamos deixar gastar agora, mas no pós-pandemia nós vamos fazer um ajuste, se depender da equipe econômica, ainda mais draconiano ainda. O que vai de encontro a todas as políticas ou todas as propostas dos países desenvolvidos de recuperação da economia no pós-crise. Né? Todos os países sabem que não há como você fazer uma recuperação de uma crise tão grave como essa, em que você tem um desmonte das cadeias produtivas, você tem um nível de desemprego elevadíssimo. Não há como fazer uma recuperação no pós-pandemia sem uma atuação forte do Estado. Ele pode incentivar investimentos privados, mas ele precisa, Estado, entrar pesadamente também com investimentos. E aí a gente entra na discussão de, no pós-pandemia, como a gente financia essa recuperação. Eu acho que essa é a discussão chave do nosso ponto. O primeiro deles é que já está muito claro, e aí até os economistas do mainstream já começam a admitir isso, a gente vai precisar aumentar tributos. Está muito claro que a via tributária também vai ser necessária. É óbvio que durante a pandemia há um certo relaxamento dessa via. Né? A gente precisa manter as empresas minimamente sãs, né? A gente não pode permitir que elas se quebrem, então o Estado retira um pouco desse peso tributário, concede anistias, concede perdões à multa e etc., concede dilatação de prazos para pagamentos de tributos. Então, durante a pandemia, né, o sistema tributário tende a ser retirado, né, ou pelo menos o peso dele tende a ser retirado das costas dos contribuintes, e o Estado entra muito mais pelo lado da política monetária, né, com a emissão de moedas e com a emissão de títulos da dívida pública. Mas no pós-pandemia, e por isso que essa discussão é importante ser feita agora, porque nós temos na nossa Constituição um conjunto de regras que limitam a criação de tributos. Eu não posso deixar para em 2021, por exemplo, eu modificar o imposto sobre a renda, porque senão ele só vai poder entrar em vigência em 2022, e aí é tarde demais para a gente. E nessa discussão de aumento de fontes de financiamento pelo lado tributário, também está claro, né, que nós não podemos mais colocar um peso, né, que já é excessivo sobre o consumo e a produção e o consumo de bens e serviços. Então, eu acho que essa é a oportunidade de a gente fazer uma discussão de uma reforma tributária em que, sim, a gente vai precisar reduzir um pouco a tributação sobre a produção e o consumo de bens e serviços, mas compensar, ou mais do que compensar isso, aumentando efetivamente a tributação sobre patrimônio e renda. E aí, nesse ponto que eu quero caminhar para depois fechar com o imposto sobre grandes fortunas. Ao falar sobre a tributação de patrimônio e renda, a gente tem, primeiro, um espaço muito grande para aumentar a tributação do patrimônio, com tributos que já existem hoje. Né? Nós temos, por exemplo, o nosso imposto sobre transmissão causa-mortes, que é o imposto sobre doações e heranças, cuja alíquota média no Brasil é 3,8%, a alíquota máxima é de 8%, e enquanto a maioria dos países desenvolvidos, a alíquota média é em torno de 30%, 32%, nós temos países com alíquotas de tributação de heranças, por exemplo, na faixa dos 56%, como é na Suécia, por exemplo. Então, há um espaço muito grande para aumentar a tributação sobre o patrimônio, a tributação sobre a propriedade territorial rural, o ITR, nós temos um espaço gigantesco. Né? A nossa terra, um país com a nossa dimensão, a nossa terra ela é muito mal tributada, é pouco tributada. Obviamente, um país em que a Casa Grande ainda quer manter, né, a sua relação com o restante da população como relação de Casa Grande e senzala, a fazenda,
a grande terra rural ela não é tributada. Então, nós temos um espaço para tributar, temos algum espaço para melhorar um pouco a tributação do IPTU, embora ela já tenha sido melhorada bastante, principalmente nos grandes centros. E aí, discutir efetivamente uma tributação de renda que não tribute somente a classe média. Né? Os dados mais recentes da Receita Federal mostram, né, que a nossa tributação do imposto de renda da pessoa física, principalmente, o imposto de renda da pessoa física, ele é um tributo sobre a classe média trabalhadora. Né? A classe média que não tem como fugir da tributação, né? Os servidores públicos estão nessa faixa do altamente tributados pelo imposto de renda da pessoa física, porque não podem criar uma empresa, por exemplo, prestar o serviço para o Estado como uma empresa, como muitas pessoas físicas fazem, e criam um sistema que a gente chama de pejotização, ou seja, a pessoa física cria uma empresa, e isso é muito comum com jornalistas, artistas, que ganham altas rendas, né, desportistas e jogadores de futebol, em vez de ele receber como uma renda, como um trabalhador e pessoa física, ele abre uma empresa, essa empresa é tributada com base no lucro presumido, uma tributação mais baixa, e ele recebe, em vez de salário, ele recebe lucros e dividendos, que no país, né, no Brasil, não é tributado. Com isso, a gente tem uma estrutura de tributação da renda em que a gente tem o absurdo de quem ganha, esse dado da Receita mais recente, no ano de 2018, quem ganha acima de 320 salários mínimos por mês, ou seja, mais do que 330 mil reais por mês, essa pessoa paga 1,2% de imposto de renda, de alíquota efetiva. Ela paga o mesmo em termos de alíquota efetiva que alguém que ganha até 3 salários mínimos. É esse sistema altamente desigual e concentrado que não só não reduz a nossa desigualdade de renda, como contribui para aumentar ainda. E aí, com essa tributação da renda favorecida desde 1996, que nós não temos, por exemplo, um tributo sobre a distribuição de lucros e dividendos, temos outros mecanismos que reduzem a tributação do capital, nós temos, então, nesse período, um aumento grande da concentração de renda no país, apesar das políticas sociais terem reduzido a renda do trabalho, a desigualdade de renda do trabalho. Quando a gente acrescenta os dados da Receita Federal e acrescenta a renda do capital, a gente vê que a desigualdade, de fato, não caiu. Então, nós temos um sistema fiscal, um sistema tributário, principalmente, que ele não contribui para reduzir, muito pelo contrário, ele aumenta a desigualdade de renda. E aí a gente cai no velho imposto sobre grandes fortunas, que toda vez que alguém tenta defender a tributação dos mais ricos nesse país, aparece aí os milhares de especialistas para dizerem que não, essa tributação ela é ineficiente, ela arrecada muito pouco, é uma tributação que vai afastar investimento, porque as pessoas vão ter uma fuga de capitais produtivos, as pessoas vão tirar as riquezas do Brasil, e então a gente não deve falar isso. Então aparecem aí os especialistas defensores da riqueza nesse país, e a gente não consegue avançar nesse imposto sobre grandes fortunas, que está previsto na nossa Constituição desde 1988, né, e diga-se de passagem, foi um projeto do então senador Fernando Henrique Cardoso, o imposto sobre grandes fortunas. A gente trouxe para a Constituição de 88, está na Constituição de 88, tivemos vários governos e a gente não conseguiu, não teve correlação de forças para aprovar, para instituir o imposto sobre grandes fortunas. Porque sempre vem essa discussão, sobre grandes fortunas, o que é uma grande fortuna? A gente vai tributar quem? Isso aí o pessoal vai tirar, os ricos vão tirar o dinheiro, vão tirar a sua fortuna do Brasil, e a gente precisa atrair investimentos externos. E isso tem se mostrado, ao longo do tempo, uma grande falácia. A primeira delas, que não tributar lucros e dividendos faria com que as empresas investissem mais, ou que os proprietários, os sócios investissem mais, e isso daria mais investimento e faria a economia crescer. Isso não ocorreu. Os dados mostram que, muito pelo contrário, houve um desinvestimento muito grande, porque havia um favorecimento em você transferir os recursos para a pessoa física. Não há a mínima possibilidade. O economista da UNB, o Marcelo Medeiros, recentemente mostrou, com dados da Receita Federal, inclusive, que praticamente 2/3 dessa riqueza são de patrimônios que estão na forma física, fazendas, imóveis. Não dá para você pegar uma fazenda, não dá para você pegar um imóvel e tirar do país. A maioria dos países já tributam patrimônio e riqueza de forma mais elevada que o Brasil, então você tirar
essa riqueza do Brasil, você ia acabar sendo tributado lá fora, a não ser que você leve para paraísos fiscais. Então, todos esses argumentos contrários ao imposto sobre grandes fortunas fazem água, e eu acho que aí a gente tem agora uma grande oportunidade de instituí-lo. Há várias propostas no Congresso, nós temos pelo menos 4 propostas no Congresso Nacional de instituição do imposto sobre grandes fortunas. Temos uma proposta sendo construída pelo Instituto de Justiça Fiscal, a ANFIP, a Associação dos Fiscais da Receita Federal, e a FENAFISC, a Federação dos Fiscos, dentro do projeto da Reforma Tributária Solidária, uma proposta de imposto sobre grandes fortunas, que vai ter aí condições de arrecadar cerca de 20 a 40 bilhões de reais. Só para ter uma ideia, esse valor não é insignificante. Todo o Bolsa Família, em 2019, custou cerca de 30 bilhões de reais, então a gente conseguiria, né, só com um imposto e só atingindo 0,1% das maiores riquezas no Brasil, a gente conseguiria financiar um programa social como o Bolsa Família. Então, eu acho que a gente deve... Acho que o grande foco dessa discussão tributária tem que ser um reequilíbrio dessas fontes de financiamento do Estado no Brasil pela via tributária, reduzindo, sim, a tributação sobre o consumo, como alguns empresários reclamam com razão. A gente tem uma tributação realmente elevada sobre o consumo do Brasil, mas, como a gente vai precisar, já precisa ainda de mais fontes de financiamento para a saúde, para a educação, para a segurança, a gente vai precisar de mais recursos, a gente precisa compensar isso, ou mais do que compensar, aumentando a tributação sobre a renda. Na verdade, eu já estava concluindo, né? Eu estava dizendo que, além de desmistificar os mitos em torno da austeridade, é necessário, longe daquele Estado que, né, predominou, aquela modelagem de Estado que predominou nos anos 90, parte dos anos 2000, um Estado menos interventor, e que também que essa crise deveria trazer uma oportunidade para o Brasil fazer a reforma tributária progressiva, que é uma dívida mais secular, né? mais de um século. Né? Tem um livro chamado o livro do Manuel Bonfim, da América Latina, que é de 1906, poucos anos após a primeira Constituição Republicana, que é de 1891, e naquele livro ele dizia que um dos aspectos importantes para o Brasil avançar rumo ao desenvolvimento econômico era reduzir o peso dos impostos indiretos, ou seja, o peso dos impostos que incide sobre o consumo, como o Lettieri colocou. Pois bem, se a gente for analisar hoje os dados sobre tributação no Brasil, nós vamos ver que está em torno de 76%, 77% de cada R$100 que o Estado brasileiro arrecada, em torno disso são impostos indiretos. Então, como se usa muito aquele jargão que a crise traz oportunidades, vamos esperar e fazer esse debate, ampliar esse debate com a sociedade, porque, de fato, que essa crise nos traga oportunidade para o Brasil, de fato, fazer uma reforma tributária progressiva. Não é possível, por exemplo, que nós tínhamos, em 1988, uma tabela do imposto de renda à pessoa física, onde a maior alíquota era de 45%. E justamente quando nós começamos a implementar o estado de bem-estar social no Brasil, nós fomos reduzindo até chegar a 27,5%, como é hoje, que é uma das alíquotas mais baixas. O Chile, que é muito utilizado pelos defensores do estado do modelo neoliberal, a maior alíquota do imposto de renda no Chile é de 40%. A da Argentina também é maior. Então, nós conseguimos, além de termos uma alíquota muito baixa, temos poucas faixas, né, de 4%. E, além disso, com aquele agravante de que, a partir de 1995, parte significativa das rendas brasileiras, como disse o Marcelo Lettieri, não são tributadas, são aquelas rendas, né? O que são rendas para quem está assistindo? A renda é salário, a renda é juros, lucros, aluguéis e dividendos. E parte das rendas vindas de lucros e dividendos da pessoa física, porque a empresa é tributada no lucro, e os lucros distribuídos da pessoa física, ela tem que declarar no seu imposto de renda da pessoa física. Pois uma professora que recebe 10 mil por mês, ela vai incidir na alíquota marginal de 27,5%, que deve dar uma alíquota efetiva aí em torno de 5%. E uma mesma moça, né, que recebe 10 mil de lucros do seu pai, que é empresário, usar o exemplo do artigo do Lettieri, que publicou no jornal O Povo aí do Ceará, se não me engano, né, Lettieri? Que é essa mesma cidadã, senhora que tem a mesma renda,
mas como ela recebe 10 mil não na forma de salários e sim participação de lucros, ela vai pagar ela é isenta. Ou seja, há uma injustiça enorme. Ou um cidadão que recebe, por exemplo, até 2 salários mínimos, até 3 salários mínimos, ele tem uma carga tributária de em torno de 50%. Apesar do Brasil a carga tributária ser de 33%. Mas como? A carga tributária é uma média, é o somatório de tributos que o Brasil arrecada sobre o PIB. Brasil, que eu digo, União, Estados e Municípios, que representa mais ou menos 33%, mas isso é média. E se a gente, eu sempre faço aquela analogia do uso da média com o forno de micro-ondas e com o congelador. Se eu colocar um indivíduo, com a cabeça no congelador e os pés no micro-ondas, em média ele vai estar 50 graus, mas na prática eu matei o indivíduo. Então, a carga tributária brasileira ela é uma média de 33%, mas aquele contribuinte que tem uma renda até 3 salários mínimos, ele tem uma carga tributária de quase 50%. Por quê? Porque ele gasta os seus R$2.000, os seus R$3.000, basicamente em consumo. E é aí que está a maior parte dos tributos. Então, é preciso, na verdade, que a gente faça, que isso é um papel da universidade, por isso eu parabenizo mais uma vez por essa iniciativa, que a gente precisa, na verdade, levar de uma linguagem, com uma linguagem bastante simples para a cidadania, para mostrar para ela que quando ela diz chega de tanto imposto, o cidadão que recebe 3 salários mínimos, ele está destinando muito da sua renda em impostos. E é ele que vai precisar de saúde, de educação públicas, porque ele não tem renda para comprar na privada. E isso significa fazer essa mudança estrutural no sistema tributário brasileiro, ou seja, um reequilíbrio, uma tributação, usar esse espaço de tributação que tem sobre propriedade, sobre a renda. Imagina, sobre a renda, quem é que isenta a renda de vindas de lucros e dividendos? O Brasil e a Estônia. Alguém sabe onde é que fica a Estônia? Qual é o modo? De que nós temos para aprender com a Estônia? Dizer, é algo assim que já deveríamos ter vencido essa etapa no Brasil. Então, espera-se que a crise traga oportunidade, de fato, e se convença de que é preciso, sim, fazer uma reforma tributária progressiva. Porque o que está acontecendo hoje, eu estava ouvindo o nosso parceiro, Dão Santos, um debate hoje sobre imposto sobre grandes fortunas, tem um cálculo de que, se fosse cobrado 1,5% apenas de 6 brasileiros, era possível arrecadar um valor equivalente à internação de 140 mil pessoas na UTI durante 15 dias. Nós temos que usar essa oportunidade da crise para distribuir renda e salvar as pessoas, e não querer que as pessoas vão trabalhar para se contaminar e morrer. Quer dizer, além dos trabalhadores com menor renda já estarem pagando mais tributos, nós chegamos numa crise tal que nós estamos querendo matá-los para sair da crise. A sociedade precisa fazer essa reflexão, mas ela só vai fazer essa reflexão se ela tiver os dados. E, pois bem, esses são os dados que nós estamos apresentando. E aí eu queria dizer para os que estão nos ouvindo, assistindo, que existe um livro chamado Reforma Tributária Solidária, ele é quase de 1.000 páginas, ninguém vai ler 1.000 páginas, não se espera isso, mas que tem um capítulo que trata, que mostra os dados de cada um dos impostos. Como é que é a radiografia do sistema tributário brasileiro comparado até com o Chile, com a Argentina, com os países, mas em especial com os países desenvolvidos. E mais uma observação que eu gostaria de fazer, quando todo mundo diz que a carga tributária é muito alta. Se nós formos comparar a nossa carga tributária, nós temos uma carga muito similar aos países desenvolvidos, os países da OCDE, a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Se a gente comparar com a Alemanha, 33% da carga tributária que a Alemanha tem, significa que o Estado alemão tem para devolver aos seus cidadãos em torno de $12.000 na forma de gasto público. Ele arrecada 32% da riqueza no Estado alemão, com aquela riqueza de 32%, ele redistribui, considerando em torno de 80 milhões de brasileiros da Alemanha, ele tem $12.000 para gastar em políticas públicas para os cidadãos daquele país. Pois o Brasil, com essa mesma carga tributária, se nós pegarmos essa carga tributária, agora eu nem refiz o cálculo com a mudança do câmbio, mas vamos ficar lá no câmbio ainda em torno de R$3,80, R$4, se nós pegarmos esse valor de 33% do PIB, que dá um montante X, e dividir por 200 milhões de brasileiros, o Estado brasileiro tem para devolver na forma de políticas públicas em torno de $3.800.
Ou seja, a carga tributária é igual, mas o Estado brasileiro tem menos, porque nós estamos levando, quando a gente fala em carga tributária, nós estamos falando de uma razão entre um montante arrecadado sobre o PIB. E, portanto, é mais uma média. Então, tem que se abrir também qual é a carga tributária per capita e quanto dessa arrecadação, quanto que o Estado tem para devolver. E daí é um outro mito, além daquele mito da austeridade do Estado gastador, é a ineficiência do Estado, que é outro tema que, óbvio, que a gente sempre defende qualidade, né, do gasto público e assim por diante, mas é outro debate, é outro discurso que vem sendo difundido, né, naquela tecla, tanto bate, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí nós podemos fazer um outro programa para falar sobre esse tema da eficiência do setor privado versus eficiência do setor público e mostrar o que as pesquisas têm trazido para a sociedade.